Lages, que traz repercussão deste evento em Teresina. Manchete Cíntia Lages na tela. Vai, Cíntia. Referências à ex-esposa de Lula, que já morreu, é motivo de polêmica em evento com Michele. Pois é, olha, a primeira-dama, Michele Bolsonaro, está nesse esforço concentrado desse grupo de mulheres, que aliás é um grupo bem organizado no Brasil, teve agora na região norte e agora está aqui no Nordeste, começando o Nordeste pelo Piauí. E é um grupo que leva a palavra dela mais para o lado de pastora, né, evangélica, do que de ações, né? Que efetivamente ela não tem essa participação em ações de políticas públicas no Brasil. Mas aí você vê um grupo de mulheres, um evento de mulheres, e esse evento é transformado num concurso de Miss por um empresário do ramo da construção civil, que foi o André Bahia, que fez essa comparação. E para fazer uma comparação sobre beleza das primeiras damas, ele recorreu ao nome da Marisa Letícia, a ex-esposa do adversário político de Bolsonaro, que é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que já morreu, né, como todos nós sabemos. E aí essa fala dele, dentro desse contexto do grupo, primeiro é uma fala machista, porque a gente está falando de um grupo, repito, de mulheres, bem organizado, que tem na Michele Bolsonaro a figura de destaque. E aí você reduz isso, né? Uma fala reducionista, que simplifica tudo naquilo que as mulheres mais lutam para sair disso, que são dos clichês, aqueles clichês machistas de sempre. A gente tem até um áudio. Vamos conferir. Pinta nem a unha da Michele. E finalmente Michel Temer, Marcela Temer, pode empatar na beleza, mas na competência é Michele. Rapaz, André Bahia. Comecinho ele fala, né, da Marisa Letícia. Queria sua opinião, isso nas redes Barreto. sociais foi muito criticado isso, né? Que é quem repercute realmente o que acontece hoje no dia a dia nas redes sociais. Flávio? Olha, Ananias, a gente sabe que o presidente Jair Bolsonaro, desde o dia do resultado do primeiro turno, tem feito um movimento público de demonstrar um arrependimento por suas falas, inclusive em entrevistas, e a primeira-dama, nesse evento aqui de Teresina, reforça isso, né? A questão é que ele nunca pontua, e ela também não pontuou, se ele vai mudar, né? Qual seria o novo comportamento dele e se uma mudança tão brusca de comportamento às vésperas da eleição, ela é crível, né? Ela é verdadeira para o eleitor, faltando aí, acho que menos de 15 dias para o eleitor voltar para as urnas, né? E quando se trata da questão de trazer a aparência à tona, fazer esse tipo de comparação objetificando mulheres, a gente desce aí um nível, mais um nível, né, que já está tão baixo do debate público, que tem outras prioridades. Alguém que já morreu, né, que não está mais aqui. Então, essa pessoa totalmente fora de contexto, ela não está em campanha política, alguém que morreu, e isso vem à tona de uma forma extremamente grosseira. Apoliano. Assim, ele não se referiu só a Marisa, ele se referiu também à esposa de Fernando Collor de Mello, se referiu à dona Ruth Cardoso, então ele foi além nessa comparação que ele faz e desmonta toda a estratégia que se faz a nível nacional, uma fala que é recortada, viraliza na rede social, e aí todo esse esforço não serve para muita coisa, né? Ari. Ananias, me lembrou aqueles ataques do presidente Bolsonaro à primeira-dama da França, a mulher do presidente Emmanuel Macron. A Brigitte. Brigitte Macron. Quando o Bolsonaro se irritou com as críticas públicas do presidente francês à gestão dele, Bolsonaro, sobretudo na questão ambiental, e aí ele fez chacota em relação à aparência da mulher de Macron, que é mais velha que ele, dizendo que ela era feia, basicamente, como se a aparência física fosse o mais importante em um ser humano. Então, essa fala do empresário do ramo da construção civil, André Bahia, que a Cíntia trouxe aqui, reforça uma fala da extrema-direita, uma fala que tem origem e tem um reforço no próprio presidente Bolsonaro. É como a Poliana falou, você tem um esforço, a Cíntia usou essa expressão, um esforço concentrado,
uma caravana de mulheres com Bolsonaro, aí lá num evento, no meio do evento do estado mais lulista do Brasil, onde o ex-presidente teve mais de 74% dos votos, vem o empresário e reforça uma fala machista e preconceituosa em relação às mulheres. Aí, meu amigo, não tem Michele que dê jeito para virar voto. Não tem como, né? E você traz também, Cíntia, outra fala da ministra Damares Alves. A Damares, ela não foi questionada aqui no Piauí, né? Ninguém perguntou para a Damares sobre... Ela está super envolvida, o Ministério Público já a denunciou, 39 entidades da região da Ilha do Marajó já a denunciaram por aquelas falas dela totalmente inconsistentes. Não há qualquer denúncia no Ministério Público Federal ou na Polícia do Pará em relação àquilo que ela disse quando estava num evento como esse que aconteceu hoje aqui em Teresina, lá na região norte do estado, que ela disse, ela denunciou supostos abusos sexuais, coisas trágicas, verdadeiras assim, tragédias envolvendo crianças. E ela vai ser processada pelo Ministério Público Federal, isso, né, se a Justiça aceitar enfim, o desdobramento dessa investigação do Ministério Público Federal. E aqui no Piauí, ela volta a repetir falas que não são verdadeiras. Quando ela diz que no governo Bolsonaro nenhuma criança morreu assassinada, porque esses números são números do DataSUS e são números que indicam o quanto o presidente Bolsonaro cuida das crianças. Ela não falou a verdade, basta a gente recorrer aos números que são reais. Então a gente vive num ambiente onde fatos alternativos são trazidos à tona por uma autoridade. A Damares é uma ex-ministra, ela é uma senadora eleita da República. Ela não tem foro privilegiado no momento, mas ela é uma senadora eleita e ela traz informações que não são verdadeiras. Então, eu tenho os números aqui, são números reais, que apontam exatamente para o contrário. Eu até pedi para a Juliana, para, se possível, trazer aí uma das manchetes que traz esses números. Entre 2017 e 2021, 35 mil crianças e adolescentes foram vítimas de mortes violentas. Nesses números, 86% dessas mortes ocorreram por armas de fogo. Entre 2017 e 2019, o Estado brasileiro matou 2.215 crianças em operações policiais. Então, não é verdade, senadora Damares, que não há crianças assassinadas no Brasil. É informação mentirosa. Isso precisa ficar claro, isso tem que ser esclarecido. E ela não é contestada por isso, tá? Esses eventos são eventos festivos, onde ninguém questiona a fala da Damares ou qualquer outra fala. E isso é replicado, vai replicado. Está no Meio Norte, por exemplo. Está lá em destaque a fala da Damares. Aí os números não mostram isso, trazem uma outra realidade. Então a gente acaba se acostumando, Ananias, a aceitar quando uma autoridade fala algo que não é verdadeiro. Sempre que vem dados, né, são apresentados, a gente viu isso, está vendo muito isso durante esse processo eleitoral, eles são lançados sem as fontes devidas, sem a informação completa, e é papel, sem dúvida, da imprensa, claro, fazer essa checagem. Há os órgãos, inclusive dentro dos veículos, fazendo essa checagem e trazendo o que é fato e o que é fake durante esta campanha eleitoral. Então, muito do discurso que você escuta de políticos, e aí eu falo de muitos, tem que ser checados, sempre tem que ser checados, porque muitos dados, quando confrontados com informações oficiais, terminam por não se confirmar, e assim já está trazendo mais um deles apresentado isso aqui. Enfraquece o trabalho da imprensa, enfraquece tudo. O que eu acho igualmente grave é o fato de que essas denúncias que ela fez agora, quando foi eleita senadora, teriam acontecido durante a gestão dela como ministra da Família, dos Direitos Humanos e da Cidadania. Então, se ela recebeu essas denúncias quando ela era ministra, gestora, e ela não agiu, ela não abriu uma investigação, ela não denunciou, ela cometeu um crime chamado prevaricação. Então isso é grave, porque ela própria está se autodenunciando também. Quando ela diz que recebeu essas denúncias antes, quando ela era ministra, e ela não fez nada
para proteger essas crianças de 4 anos que estariam sendo traficadas, sequestradas e abusadas sexualmente de maneiras escatológicas, ela se torna cúmplice. E ontem, o jornalista Guga Chakra, da Globo, ele trouxe uma informação que eu acho muito curiosa sobre esse caso. O que a Damares disse aqui é uma reformulação de uma lenda urbana dos Estados Unidos. Sim. Provavelmente ela não pegou essas informações nas ruas, lá no Pará, algum assessor dela viu na internet e passou para ela, porque existe uma lenda urbana nos Estados Unidos que é muito parecida, que lá os trumpistas, os adeptos do ex-presidente Donald Trump, disseminam há muitos anos essa lenda, muito parecida com essas denúncias que a Damares fez. Então, quer dizer, você pega uma narrativa, uma lenda urbana de direita dos Estados Unidos, trumpista, reformula e usa aqui no Brasil, no mínimo, isso é lastimável. E há uma conexão, não é? Muito clara entre esses dois grupos políticos, nos Sem Estados dúvida. Unidos e o grupo no Brasil. E o pior é que esse Ananias. tipo de atitude, desculpa, Poliana, só para finalizar, acaba, Ananias, levando a justiça, no caso eu vou falar aqui do Supremo Tribunal Federal, a tomar medidas que são questionáveis, como, por exemplo, a censura, né, um ato que pode ser visto como um ato de censura em retirada de material do ar, por exemplo. Isso está sendo muito discutido hoje. O Alexandre de Moraes até usou uma expressão que significa fatos alternativos, que foi dito lá pela porta-voz do Trump, lembra, Ari, para explicar Sem dúvida. naquela primeira mentira contada pelo Trump de que ele tinha levado mais gente para a posse dele do que o Obama. Aí ela usou pela primeira vez essa expressão fatos alternativos. O Alexandre de Moraes usou ontem uma, como é que ele chama de confusão desinformacional. Acho que é essa a expressão que ele usou naquela decisão dele. E o Janones usa janonismo cultural. Na verdade, tudo é mentira. É a boa e velha mentira. Quer dizer, a má e velha mentira, que infelizmente, na voz dos políticos, acaba ganhando um toque de credibilidade. Eu acho que isso é o mais grave que está acontecendo agora no Brasil. Apoliana, eu posso ir para a sua manchete? Pode, eu só ia comentar uma peculiaridade do evento lá, mas tudo bem. Pois não, fale. Não, é porque assim, por exemplo, a gente não teve, inclusive, acesso às autoridades, a gente foi separado lá num cercadinho para a imprensa e, Ananias, a gente não poderia sair desse espaço antes que o evento acabasse. E, assim, a gente teve que esperar finalizar para ter a liberação para sair lá do espaço onde a gente estava, porque a gente não podia acompanhar a movimentação das autoridades ali do lado de fora. No final, a gente ainda tentou se aproximar, mas a gente foi advertido por membros da Polícia Federal. E a própria Damares, durante todo o discurso dela, ela recorreu à imprensa pelo menos umas 5 vezes, dizendo: imprensa, grava aí, imprensa, anota aí. Inclusive, acho que confiando, né?